Durante muito tempo eu não conseguia entender como eu funcionava. Algumas semanas eu estava bem, alta astral, energia lá em cima, aquele pico para fazer várias coisas. E em outras semanas eu já estava bem cabisbaixa, desanimada, muito sensível, chorava por qualquer coisa e sentindo uma irritabilidade. E eu pensava, será que tem alguma coisa de errado comigo? Foi então que eu descobri algo que é sobre ciclicidade feminina. E é onde eu quero trazer para você compreender melhor sobre como você é, como que é ser mulher e entender a sua natureza cíclica, a sua natureza instintiva que faz parte de você. Eu sou a Mariane, terapeuta, mentora de mulheres e hoje eu vou falar para você o que é a ciclicidade feminina. Antes de qualquer coisa, a gente começar, curte aqui o meu vídeo, compartilha esse vídeo com mais mulheres, vamos ajudar, vamos nos apoiar a sabermos como funciona a nossa natureza cíclica, como somos e trabalhar e aceitar todas essas faces que habitam dentro de nós. A gente entender melhor a ciclicidade, ela já começa dentro do nosso corpo, pelo nosso ciclo menstrual. Durante todo o mês, a gente vai ter um período de sangramento, que é a nossa menstruação. Mas o ciclo menstrual, ele não é o período menstrual. O ciclo menstrual é o primeiro dia que você menstrua até um dia antes da próxima menstruação. O período menstrual, ele é os dias que acontece o sangramento. É bom a gente entender isso antes da gente começar, para a gente entender o que é o ciclo menstrual. Porque é isso que vai fazer a diferença para você entender o que é a ciclicidade, como ela funciona no seu corpo. Durante o ciclo menstrual, a mulher vive 4 fases dentro do seu corpo. E são fases que acontecem através de uma dança hormonal. A pré-ovulação, ovulação, pré-menstruação e menstruação. A partir disso, nós somos cíclicas. A nossa natureza é cíclica, ou seja, a gente nunca é a mesma durante todo o mês. Diferente dos homens, os homens têm um ciclo hormonal que ele é reproduzido e se inicia dentro de 24 horas. A mulher gasta em torno de 28, 30, 35 dias. Isso vai variar de mulher para mulher. Tem mulheres que vai ter um ciclo menstrual menor, tem outros que vai ter um ciclo menstrual maior. Isso não quer dizer que tem alguma coisa de errado com você. Pelo contrário, cada mulher é única. Por isso é tão importante a gente entender o nosso corpo, entender o que ele quer nos dizer. E aqui eu já vou dizer algo para você. Possa ser que você se sinta feliz ou possa ser que você também se incomode com isso. Mas querendo ou não, você é cíclica. Porque você tem esse período menstrual, esse ciclo menstrual ativo no seu corpo. Então a nossa natureza, ela é de mudanças, ela é cíclica, ela não é linear como o dos homens. E para ficar mais fácil da gente entender como é essa ciclicidade que acontece no nosso corpo, eu vou trazer para vocês aqui a minha luazinha, a minha mandalazinha para explicar para vocês. A gente vai pegar como referência a fase da lua. A lua, ela passa por mudança. E assim nós mulheres somos como elas. Então, na fase da lua nova, vai estar associada com a nossa menstruação. A fase da lua crescente é associada à nossa pré-ovulação. A fase da lua cheia é associada à nossa ovulação. A fase da pré-menstruação é associada à fase da lua minguante. E somos assim também. Mesmo que você não tenha o ciclo menstrual ativo, por usar algum anticoncepcional, alguma injeção, algum método contraceptivo, não quer dizer que você não é cíclica. Você é cíclica, é da sua natureza. E a ciclicidade, ela não acontece só quando tem a menstruação ativa. Nós temos isso na nossa alma. Então a gente acompanha isso também do lado de fora. Então se você não tem o ciclo menstrual, não quer dizer que você também não é cíclica. Pelo contrário, você não deixa de ser. E por que é tão importante a mulher entender sobre a sua ciclicidade, sobre o seu ciclo natural? Porque através dessa compreensão você vai entender como você funciona. Você vai entender que alguns dias você vai estar com a energia lá em alta, você vai ter mais disposição para fazer movimentos de ação, de ter mais força física, de melhor disposição. Em algumas outras fases você vai sentir uma necessidade de acolhimento, de estar recolhida, de criar um espaço mais só seu. Em algumas outras fases você vai querer estar sempre socializando, compartilhando com o mundo lá fora. Por isso é tão importante a gente entender a nossa ciclicidade, para que a gente
também não tem uma autocobrança, uma rigidez ao ponto de não entender em qual fase a gente está. Por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou na minha fase da pré-menstruação. A pré-menstruação ela é associada à lua minguante. E o que isso traz? É um momento de muita criatividade em ação. Ao mesmo tempo que eu tenho energia para mover toda essa criatividade que chega para mim, eu vou ter esses picos também de recolhimento, porque a minha energia ela não vai estar tão alta como na minha pré-ovulação e ovulação. É um momento que a energia ela está mais interna, ela está mais para dentro. Então é um momento onde vai pedir uma conexão mais para dentro, mais para yin, aonde eu possa me ouvir mais, que eu possa me conectar com a minha intuição. É um momento muito favorável para a gente começar a desacelerar. Por que tantas mulheres ficam nervosas, estressadas com a famosa TPM nessa fase? Porque elas não respeitam seu período de descanso. E não é que você precisa tirar um dia todo para você descansar, mas ter uma estratégia de 10 minutos você trazer essas pausas para você. Sair um pouco do telefone, dessas luzes azuis, porque isso também influencia na nossa carga hormonal. Cuidar da alimentação, porque é um período que às vezes a mulher ela fica mais um pouco inchada, um pouco mais desconfortável. E como essa é uma fase que a gente está mais sensível, a gente está um pouco mais vulnerável, a gente começa a olhar para a gente com um olhar de autocobrança. E até mesmo qualquer fala de outra pessoa, a gente achar que tem alguma coisa que está incomodando o outro e a gente querer brigar, querer discutir. Então a gente tem essas oscilações hormonais e isso vai influenciar no nosso humor, no nosso ciclo, na nossa rotina. A ciclicidade é uma forma simples da gente entender que o nosso corpo ele vai estar comunicando de diversas formas com a gente. O nosso emocional, o nosso mental, o nosso corpo físico, espiritual, ele vai estar diferente. A gente não é a mesma durante todo o mês. A gente muda e isso é o mais legal, é o nosso poder de ser mulher. A gente não é a mesma, a gente tem esse poder de transformação e cada fase dessas vai ter a sua potência. Toda vez que a gente ignora a nossa ciclicidade, a gente tenta performar de uma forma linear. A gente quer ser a mesma sempre, a gente quer ter aquela mesma disposição. Ou seja, é como se a gente estivesse tentando ser um homem. E toda vez que a gente ignora a nossa ciclicidade, que a gente tenta performar de uma forma linear, sendo iguais todos os dias, a gente se machuca por dentro. A gente começa a criar barreiras entre a gente, o nosso corpo e a nossa alma. Quando você se reconecta com a sua ciclicidade, você para de assumir tanta culpa, você não ultrapassa seu limite. Quando a gente reconecta com o nosso ciclo, a gente começa a entender melhor sobre a autocrítica. A gente vê que nem sempre a gente precisa estar se cobrando, que é apenas o nosso corpo funcionando como ele é. Então, diferentes fases a gente vai estar reagindo de uma forma. A gente aprende a trabalhar com o nosso ritmo, aproveitando tudo que tem de melhor em cada fase do nosso ciclo. E tendo essa compreensão sobre nós, a gente também consegue melhorar o nosso relacionamento, não só o relacionamento afetivo, mas o relacionamento do trabalho, o relacionamento com a família, com amigos, porque quando a gente se conhece, a gente sabe se posicionar, a gente sabe passar pelo outro o que a gente está sentindo, o que a gente deseja, a gente sabe colocar limites também naquilo que começa a ultrapassar, que às vezes a gente vai engolindo para agradar o outro e a gente não entende porque que às vezes a gente está ficando irritado, a gente não quer estar naquele lugar. Então, quando a gente passa a ter essa consciência de como a gente funciona, a gente pode organizar e escolher o que eu posso fazer. Se eu estou na minha ovulação, eu posso me conectar então com várias pessoas. É um momento que eu vou estar mais sociável, um momento que eu vou estar mais aberta, eu vou estar mais empática, então ótimo para me socializar. Se eu estou na minha menstruação, na minha pré-menstruação, eu vou pedir mais um pouco de recolhimento. Eu vou querer um ambiente que ele seja mais tranquilo para mim. E tá tudo bem. A gente reduz a nossa ansiedade, a irritação. E como que a gente pode conhecer o nosso ciclo? Através da mandala lunar, diagrama lunares, através de uma agenda. Eu vou explicar para vocês agora como que a gente também pode usar a lua a nosso favor, para a gente compreender melhor as nossas emoções e melhor o que a gente está sentindo em relação a nós mesmos. Começando pela nossa menstruação. Essa é uma fase que vai pedir muito recolhimento. Por quê? É um momento onde a gente está lunando, que a gente está sangrando, a gente está menstruando. Então está acontecendo um detox no nosso corpo. Aquela sustentação, aquela dança hormonal que aconteceu durante todo o ciclo, agora ela cai, ela começa a se reiniciar. E aqui é um momento onde a gente precisa de recolhimento, a gente precisa de descanso, não exige tanto da gente. A gente vai estar conectada
com mais o nosso interno. Então, a nossa energia, ela não vai estar muito de foco, de ação, de racionalizar. Ela vai estar mais conectada com o que tem dentro da gente, com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com o nosso emocional. Quando a gente tira esse tempo da menstruação para a gente recolher, para a gente cuidar da gente, e mais uma vez, não é sobre ficar o dia todo sem fazer nada, é ter pequenas estratégias que a gente pode encaixar no nosso dia para ter um tempo de descanso. E descanso é sobre a gente, às vezes, deixar o celular, ter esse contato com a gente, o que o meu corpo está querendo falar durante esse tempo, ouvir ele, ritualizar. É um momento de ritualização da menstruação. Então, contemplar esse descanso, porque o seu corpo, ele está lunando. Ele precisa preparar para o novo que está vindo. Na pré-menstruação, a nossa energia ela já começa a subir. É o momento onde a gente está com energia total, a gente está mais racional, a gente está movida pela ação, pelas metas, pelos objetivos. Aqui é uma ótima fase para a gente começar a iniciar coisas novas, estudos, academia, alimentação, qualquer hábito novo que você quer inserir. Essa fase é uma ótima fase, porque é uma fase que estamos focadas em desenvolver algo para a gente está mais para fora, a gente está com a nossa energia masculina mais ativa. Na ovulação é um momento onde a nossa energia também ela está em alta, mas agora mais sociável. Então aqui é um momento que a gente está mais disposta para conversar, para a gente sair, ter um date, namorar. É uma ótima fase também para a gente nos nutrir, trabalhar muito a nossa sexualidade, a forma que a gente olha para o nosso corpo, que a gente cuida da gente. É uma fase de responsabilidade também, de nos nutrir. Por mais que a gente tenha essa empatia com o outro, de estar disponível para o outro, é uma fase que a gente usa muito para trazer essa nutrição para a gente mesma. Na pré-menstruação, aqui já começa o declínio da energia. A energia vai estar oscilando mais, ao mesmo tempo que você vai ter os picos de energias, você vai perceber que eles vêm e vão muito rápido. E por quê? É o momento de desacelerar, porque a próxima fase é a menstruação. Então aqui você também está com essa energia para dentro novamente. Então é um momento de silêncio. É uma fase onde as mulheres ficam muito irritadas e você pode perceber que algumas coisas que te incomodam que vai começar a repetir justamente nessa fase. Por quê? É um momento onde o nosso inconsciente ele está mais presente do que o consciente. Então, tudo vai ser trazido para reconciliar, para ressignificar. Se aqui você sente que sempre está brigando com o seu namorado, com alguém, tem alguma coisa sempre acontecendo durante essa fase, tem alguma coisa que você precisa olhar. E não é sobre o problema só estar no outro, e nem que se você seja o problema, mas que algo precisa ser resolvido, tem um aprendizado sendo oferecido para você. Mari, e se eu não menstruar? Como eu posso acompanhar a ciclicidade? Muito fácil, pelas fases da lua. Você pode começar pela lua nova. A lua nova vai representar um momento como se você tivesse menstruada. Depois, logo em seguida, a lua crescente vai representar a pré-ovulação. A lua cheia vai representar a sua ovulação. E a lua minguante, a sua pré-menstruação. Então, se você não tem o ciclo menstrual ativo, porque você não tem um útero, ou porque você usa um método contraceptivo, ou você está na menopausa, você pode seguir o calendário lunar. Não tem problema. E por mais que às vezes você não tenha um útero, você tem ele energeticamente ali. Você tem essas energias dispostas para você. Outra coisa que eu compartilho com vocês é que isso não é ser mística demais. Isso fala sobre biologia, compreensão do próprio corpo. É uma forma de você entender como que você funciona. É uma forma de você abrir mão do controle e querer controlar todas as situações, controlar você. É sobre a gente abrir mão do perfeccionismo. Entender que o nosso corpo funciona com início, ápice e declínio. E isso faz parte. Essa é a natureza transformadora que existe dentro da mulher. E você já parou para pensar em qual fase do seu ciclo você está hoje? Me conta aqui se você já sabia o que era ciclicidade e o que você achou desse tema.